gente, eu já tô no Finish Craft. Mas simplesmente muito mais fácil passar as backrooms dessa forma do que simplesmente fazer o que a gente faz, né? Pular lá de cima. Muito mais fácil fazer esse bug pra passar nas backrooms, mas ok, eu preciso chegar simplesmente Yes, man. praticamente a casa que a gente fica pequeno. Tá ligado quando a gente fica pequeno e a gente entra dentro daquela casa? Então, a gente vai entrar naquela casa de novo. Só que, mano, a gente vai entrar naquela casa estando grande, Yes, tá man. Mas já dá. É só ligado? Eu ele. subir ali, mens. Então, Oi, pode- gente. Ele nem quer usar pedra. Preciso fazer o bug aqui de novo, calma. Da verde escuro. Nossa, você quer de primeira agora. Outra vermelho escuro. Ok. Deixa eu ver pra onde Aqui, a gente ó, vai. Gabriel. Deixa eu ver onde que é uma... Ó, da vermelho escuro. Olha um monte de urso ali, velho. Gabriel. Me dá. Vamos.